Boa tarde. A gente começa o programa lembrando a campanha de prevenção, de informação sobre o câncer coloretal, né? O câncer de intestino, que é o terceiro mais comum entre homens e mulheres no Brasil. A boa notícia é que existe um exame que pode prevenir, que pode evitar esse tipo de câncer. E quem vai explicar pra gente que exame é esse é o coloproctologista Gustavo Curachi. Boa tarde, tudo bem, doutor Gustavo? Boa tarde, Soraya. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que os nossos telespectadores tenham sobre o assunto. Que bom, doutor Gustavo. Eu é que agradeço, viu? Eu quero saber por que a colonoscopia é conhecida como o exame que salva vidas. Bom, a colonoscopia ela tem algumas características que são bastante importantes na investigação do nosso intestino, né? Principalmente do nosso intestino grosso. Ele tem a capacidade de visualizar. Então, primeiramente, a gente consegue detectar se existe alguma alteração ou não. E esses aparelhos são tão modernos hoje que a gente consegue, nesse momento, já praticamente diferenciar se eles são benignos, né, bonzinhos, ou malignos. No momento do exame, vocês conseguem ver a questão do pólipo ali, é isso? Isso. No momento do exame, nós conseguimos diferenciar. Não é 100%, mas com a experiência, com a qualidade dos nossos equipamentos, a gente já consegue, pelo menos, fazer uma triagem. O segundo passo é que muitas dessas lesões, nós conseguimos removê-las. A gente consegue retirar a lesão já no ato do exame. E sabendo que a primeira lesão do intestino ela é benigna, e depois, com o tempo, ela vai aumentando e se torna maligna, se a gente remover ela no início, a gente está prevenindo que ocorra uma lesão ou que essa lesão evolua para um câncer. Então, por isso que a colonoscopia acaba sendo o melhor exame, porque ela consegue ver, consegue diagnosticar e remover. Então, a partir daí, a gente consegue prevenir um futuro câncer que possa aparecer. Um espetáculo esse exame, né, doutor Gustavo? Vamos falar um pouquinho dos momentos que antecedem esse exame. As pessoas precisam fazer um preparo, né? Não é assim só agendar e chegar no dia e fazer. O que acontece antes do exame de colonoscopia, doutor? Bom, isso é bastante importante também. A preparação é um dos pontos mais importantes do exame, porque a partir do momento que a gente consegue limpar todo o intestino, nós conseguimos detectar menores lesões. Entendi. Então, o intestino precisa estar bem limpinho. Então, alguns dias antes, nós orientamos a redução de alguns alimentos que são mais difíceis de fazer digestão. Então, nós orientamos uma dieta mais restrita para que facilite essa preparação. Na véspera, né, um dia antes do exame, nós começamos um processo de limpeza, através de alguns laxantes potentes, que vão fazer com que esse intestino limpe totalmente para que a gente possa executar esse exame de uma melhor forma possível. Doutor Gustavo, quem deve fazer a colonoscopia? Por exemplo, só quem tem histórico de familiar com câncer de intestino? E com qual idade se deve começar a fazer o exame? Nós podemos dividir em dois grupos, tá? Então, o grupo 1, vamos dizer que são aqueles pacientes que tenham sintomas. Então, alguns pacientes vão ter sintomas de alarme. Quais são os sintomas de alarme? Então, se você tiver sangramento nas fezes, sangramento anal, sangramento no papel, uma mudança do hábito intestinal, ou seu intestino ficou mais preso, ou mais solto, ou ele está mais difícil, está dando dores abdominais que você não tinha antes, ou por um acaso você está tendo anemia, cansaço, ou uma perda de peso, esses são fatores de risco e são sinais de alarme. Certo. Então, nesses casos, você deve procurar um médico e provavelmente ele vai recomendar fazer uma colonoscopia, isso independente da idade. Tá? Então, se você tiver algum desses sintomas, já procure um médico que ele vai te orientar sobre esse aspecto. Certo. E o segundo tipo de paciente são os pacientes assintomáticos. Então, se você não tem nenhum sintoma, deve fazer o exame? Sim, existe um protocolo que é até instituído pelas organizações mundiais da parte de gastro, Organização Mundial de Saúde, que a partir dos 45 anos você já deve realizar o seu primeiro exame, independente de ter sintomas. Então, chegou nos 45 anos, se você tiver algum sintoma, o médico vai orientar. Mas mesmo que você não tenha sintomas, já é recomendável você já começar a se preparar para fazer o exame. E aqueles pacientes que têm algum parente que teve câncer,
principalmente o câncer de intestino, você tem que ver a idade que ele teve o câncer, né, esse parente. Se ele teve, por exemplo, aos 40, você deve começar 10 anos antes. Olha só. Se ele teve aos 50, começa aos 40. Essa é a regra, 10 anos antes sempre da idade que foi diagnosticado o familiar. Isso tem uma explicação, porque o câncer de intestino nunca começa um câncer, assim, você dormiu normal e no outro dia com câncer. Ele começa com essas pequenas lesões que a gente comentou, que são chamadas de pólipos. E desde o nascimento de um pólipo até ele virar câncer, a média é entre 8 e 10 anos. Por isso que a gente fala 10 anos antes. Essa é a lógica, então, da medicina. Bom, digamos que naquele exame da colonoscopia foi diagnosticado um pólipo. O que acontece? Normalmente, se o pólipo ele é pequeno, ele já é removido no ato deste exame. Se o pólipo tiver mais que 2 centímetros, ou ele tiver um aspecto, ou algum pequeno sinal que indique que possa ter algum foco de câncer, foco de malignidade, aí a gente remarca e é feito um novo procedimento, como se fosse uma pequena cirurgia, mas com mais preparo, com mais materiais, para que a gente remova. E é feito através da própria colonoscopia. Uma boa porcentagem é possível de fazer através da colonoscopia. Fantástico. Com algumas técnicas mais modernas, principalmente descobertas pelos japoneses, que a gente consegue remover até lesões que já tenham um foco de malignidade, a gente já consegue remover. Tá certo. Doutor, tem alguma contraindicação, alguém que não possa fazer esse tipo de exame? E eu gostaria que você respondesse se é utilizado sedação ou anestesia, que é uma dúvida de muita gente, né? Essa é uma boa pergunta também. Normalmente, pacientes que têm muitos problemas cardiológicos ou o estado de saúde muito debilitado, nós temos que avaliar muito bem o risco e o benefício. Certo. Então, se o paciente tem um problema cardíaco muito sério, vai depender de uma avaliação cardiológica para que se possa fazer. Se o paciente é muito idoso, ele talvez precise de uma avaliação de um geriatra ou de um médico especializado, do anestesiologista, para decidir se ele tem condições de fazer. E porque neste exame a gente utiliza uma sedação. Né? Existe um médico anestesiologista que vai acompanhar o paciente todo o processo do exame. Durante todo o exame. Para que esse paciente não sinta dor, não sinta desconforto, não tenha dificuldade de respirar, ou se os batimentos cardíacos se alterarem, tem um médico que vai cuidar dessa parte, enquanto o endoscopista, o outro médico, vai estar cuidando só da parte do exame do intestino. Perfeito. Então é feita uma sedação. O que é uma sedação? É uma medicação que vai fazer com que o paciente durma, tenha um sono leve, mas não sinta dor, não sinta desconforto durante o exame. Perfeito, é um soninho tão bom, gente, é muito bom esse soninho da sedação. Doutor Gustavo, é monitorado o tempo todo, é um procedimento extremamente seguro, a gente sabe o quanto evoluiu esse exame e que bom que nós temos em Cascavel. Eu quero te agradecer por vir, por esclarecer mais ainda sobre o Setembro Verde, procurem mais informações, não fiquem com dúvidas. Tem gente em casa aí que está precisando ser avaliado por um especialista, não deixa o tempo passar. Às vezes está no comecinho, você pode evitar, pode prevenir, não deixa que isso se alastre e chega até o médico já com um quadro irreversível, um quadro agravado. É isso, doutor? É isso mesmo. O Setembro Verde a gente vem alertando porque o câncer de intestino é o terceiro mais comum. Então, se a gente for imaginar, ele é bem frequente e as consequências de um câncer de intestino são horríveis, né? Vamos dizer assim. Então, se a gente puder prevenir, é o melhor que a gente faz. Muito bem dito. Doutor, obrigada mais uma vez, tá? Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco a gente vai saber o seguinte: na busca por saúde, a alimentação é a nossa grande aliada na prevenção do câncer coloretal. A gente volta já já.